Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema que fascina muitos e ao mesmo tempo provoca questionamentos: a psicanálise. Vamos explorar seus fundamentos, princípios básicos, a obra de seu criador, Sigmund Freud, e o impacto que essa abordagem teve na psicologia, na filosofia e na cultura contemporânea. O que é a psicanálise? A psicanálise é uma abordagem teórica e terapêutica que busca compreender os processos mentais e a dinâmica do inconsciente, criada por Sigmund Freud no final do século XIX. A psicanálise propõe que muitos dos nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão profundamente enraizados em processos psicológicos que muitas vezes não estão acessíveis à consciência. Então, vamos ver os fundamentos da psicanálise, no que a psicanálise está fundamentada. O inconsciente. Freud postulou que a nossa mente humana ela é composta por 3 níveis: a consciência, o pré-consciente e o inconsciente. O inconsciente abriga desejos reprimidos, traumas e memórias, influenciando nosso comportamento de maneiras que frequentemente não percebemos. Estrutura da personalidade. Freud descreveu a psique humana como composta por 3 instâncias: o id, instintos e desejos primitivos; o ego, a parte racional e consciente que liga com a realidade; e o superego, a internalização de valores e normas sociais. O conflito entre essas instâncias é visto como central para muitos problemas psicológicos. Psicopatologia. A psicanálise oferece uma perspectiva sobre os distúrbios mentais, sugerindo que muitos deles são decorrentes de conflitos inconscientes. Freud introduziu conceitos importantes como a transferência e a resistência, que são fundamentais no processo terapêutico. O método psicanalítico. Um dos aspectos mais conhecidos da psicanálise é o uso da técnica da associação livre, onde o paciente é encorajado a falar livremente sobre seus pensamentos, sentimentos e associações. Isso permite ao psicanalista acessar conteúdos inconscientes e trabalhar através deles. Essa técnica da associação livre, ela foi elaborada quando Freud atendia Ana O. E naquela época ele usava a hipnose como forma de tratamento e, chegando na casa de Ana O,
quando ele foi atender ela, naquele dia, ela falou para ele que ele ficasse calado, que ela queria falar. Ela sentia muito a necessidade de falar, de expor o que ela estava sentindo. Então Freud permitiu e ela começou a falar as coisas que ela estava sentindo, suas angústias, o seu sofrimento, e a partir daí Freud adota a associação livre como uma técnica da psicanálise, onde também é chamado de vomitar, né? De colocar o que você está sentindo para fora através da fala. E dentro dessa fala, o psicanalista ele vai observar, ele vai escutar aquela escuta ativa, onde ele vai examinar cada palavra que é dita para investigar o inconsciente do paciente. Que esse é o trabalho da psicanálise, é investigar o inconsciente, porque no inconsciente estão os nossos grandes problemas. E quando acessamos o inconsciente através da ajuda do psicanalista, trazemos à tona a origem de todo o nosso sofrimento. E trabalhando esse inconsciente, podemos adquirir a cura e o alívio de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que está causando os problemas em nossa vida. Outras técnicas incluem a análise dos sonhos, que Freud descreveu como a via régia para o inconsciente, e a interpretação dos lapsos e atos falhos, que revelam desejos ocultos. Então aqui também vemos que o sonho ele é uma porta para o inconsciente, segundo Freud. Quando sonhamos, aquele sonho, na realidade, ele está revelando várias coisas que estão escondidas no nosso inconsciente. E aí tem a interpretação dos sonhos, que ali o analista, junto com o paciente, vai ser trabalhado esse sonho para interpretar os símbolos, as imagens e entender o que aquele sonho está dizendo. Porque na maioria das vezes o sonho ele não aparece muito claro. Então, aquelas imagens que estamos vendo, muitas vezes elas significam uma outra coisa. Então é preciso fazer esse trabalho. E aí vai se descobrindo mais coisas. O sonho é o inconsciente falando. E também os lapsos de memória, que a pessoa, por exemplo, vai falar uma coisa, aí ela acaba esquecendo, e ela conhece, por exemplo, o nome de uma pessoa, mas no momento ela não consegue lembrar, só depois de um tempo. E também
os atos falhos, que é, por exemplo, vocês trocar o nome de uma pessoa, ir falar uma coisa, uma palavra e acabar substituindo por outra, também são formas do inconsciente falar. Então agora vamos ver a evolução da psicanálise. Embora Freud tenha sido o fundador da psicanálise, muitos teóricos e praticantes expandiram e modificaram suas ideias ao longo do século XX e XXI. Carl Jung introduziu conceitos como o inconsciente coletivo e arquétipos. O Jung, ele foi psicanalista, trabalhou com Freud, foi também uma figura muito importante dentro da psicanálise, mas depois ele rompe com Freud e ele cria a psicanálise, não, ele cria a psicologia clínica, já trazendo outros conceitos, outros ensinamentos diferentes de Freud. Então, para muitos, ele deixou de ser um psicanalista, porque ele já não seguia mais a pureza do ensinamento da psicanálise como Freud iniciou. Então, devido a vários conflitos com Freud, eles não concordavam depois com as mesmas coisas, então ele deixa Freud e eles não voltam mais a trabalhar juntos. Aí temos aqui a Melanie Klein. Ela focou na análise de crianças e desenvolveu a teoria das relações objetais. Temos também Jacques Lacan. Reactualizou a psicanálise, enfatizando a linguagem e a estrutura do desejo. Aqui a Melanie Klein, ela desenvolveu a psicanálise, o trabalho dela voltado para as crianças, que ela começou a observar que as brincadeiras das crianças, que através da brincadeira, ali com os brinquedos que a criança escolhe, a forma como ela desenvolve a sua brincadeira, o inconsciente da criança também está falando, também está trazendo várias coisas que estão ocultas. Porque o trabalho com a criança dentro da clínica psicanalítica já é diferente, porque a criança já não consegue elaborar em palavras o que está acontecendo com ela. Então é muito trabalhado através da brincadeira. Sempre tem ali dentro da clínica os brinquedos, vários tipos de brinquedos, em que a criança vai até lá, escolhe determinado brinquedo, desenvolve uma brincadeira e ali é analisado o comportamento dela, o que ela vai fazendo naquela brincadeira e ali o psicanalista vai analisando o que o inconsciente daquela criança está querendo dizer, está revelando. Aí depois também veio o Lacan, o Jacques Lacan, que ele foi trazendo de volta o ensino de Freud, as coisas que Freud introduziu na psicanálise,
como ele criou a psicanálise, já que foram surgindo muitos outros que foram mudando, foram trazendo outros conceitos, e ele viu que era necessário retornarmos a Freud. Porque cada psicanalista ele pode seguir uma linha. Ele pode seguir, aqui ele pode ser lacaniano, ele pode ser Hitchcockiano, ele pode ser ana-freudiano, enfim, ele pode seguir qualquer teórico desses que eles mais se identifique, mas sempre precisamos retornar a Freud. A psicanálise na prática clínica. Na prática clínica, a psicanálise busca não apenas aliviar sintomas, mas promover um autoconhecimento profundo. O processo terapêutico é frequentemente longo e exige um compromisso tanto do terapeuta quanto do paciente. O objetivo é que o paciente se torne mais consciente de seus conflitos internos e possa, assim, modificar suas respostas emocionais e comportamentais. Então, aqui vemos que a psicanálise ela não vai buscar apenas aliviar os sintomas, mas também ela vai promover um autoconhecimento profundo, ou seja, o paciente, junto com o terapeuta, com o psicanalista, ela vai assumir um compromisso de autoconhecimento, onde ela vai descobrir quem ela realmente é, onde ela vai aprender a resignificar as situações que ela viveu, e a partir daí ela vai começar a se modificar, a modificar os seus comportamentos, os seus conceitos e a encarar a vida de uma forma diferente. Não que os problemas vão sumir, mas ela vai aprender a encará-los e a enfrentá-los de outra forma. Críticas e desafios. Apesar de sua influência, a psicanálise enfrenta críticas. Questiona-se a validade científica de suas teorias, e alguns psicólogos e psiquiatras argumentam que a abordagem é mais filosófica do que clínica. No entanto, muitos defensores da psicanálise argumentam que sua riqueza teórica e sua capacidade de explorar a complexidade do ser humano são inestimáveis. A psicanálise na cultura contemporânea. A psicanálise teve um impacto profundo não apenas na psicologia, mas também nas artes, na filosofia, na literatura e na política. Muitas obras literárias e cinematográficas exploram temas psicanalíticos, como o desejo, o conflito e a identidade. Além disso, conceitos psicanalíticos são frequentemente utilizados na análise cultural e social. Então, para concluir, podemos dizer que, em suma, a psicanálise é uma via rica e complexa para compreender a mente humana. Embora tenha evoluído ao longo do tempo e enfrentado críticas, sua ênfase no inconsciente, no desejo e na dinâmica de relacionamentos continua a ressoar em muitos campos do conhecimento.
Compreender a psicanálise nos ajuda a entender não apenas a nós mesmos, mas também as complexas interações que experimentamos em nossa sociedade. Obrigado pela atenção e agora fico aberto a perguntas e discussões sobre o que abordamos hoje. A psicanálise é um campo vasto e sempre há mais a explorar. Muito obrigado a todos pela atenção. Um forte abraço.